Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou com uma aula para vocês para falar sobre a urbanização do Ceará, um processo que envolve uma série de fenômenos espaciais que tem a ver com, por exemplo, o êxodo rural das pessoas do campo para a cidade, certo? E hoje eu vim apresentar para vocês, né, preparei um slide para mostrar mais ou menos como seria essa aula e também explorar alguns aspectos para vocês. Vamos nós. Os nossos objetivos da aula seria apresentar os conceitos e categorias para compreender a urbanização a partir da geografia, tá? Não é a partir da arquitetura, não é só a partir da economia, mas é utilizando algumas ferramentas e alguns dados econômicos também para compreender. Mas é importante salientar que os conceitos e a forma como nós vamos observar esse fenômeno é a partir da geografia. Propõe a leitura do desenvolvimento do espaço urbano cearense ao longo dos séculos, certo? A gente vai destacar pelo menos dois séculos aí, século XVIII e século XIX. Também entender como o Ceará chegou à atual condição urbana, sua hierarquia urbana, como as principais cidades e as cidades satélites, beleza? No caso, para compreender tudo isso, a gente precisa lembrar que existe uma hierarquia urbana, né? Que as coisas elas não funcionam assim por acaso, tá? Existe razão para tudo isso estar acontecendo da forma como está acontecendo no mundo, certo? Então, a geografia apresenta esquema clássico e o esquema atual, né? No esquema clássico existia exatamente uma hierarquia como se fosse uma sobre a outra, né? A metrópole nacional, ela influenciava a regional, que influenciava o centro regional, que influenciava a cidade local e também a vila, certo? Nesse caso, no caso de hoje, nós temos uma interconexões entre todas essas escalas, né, de influência, certo? A metrópole também é influenciada às vezes pela cidade local, né, assim como o centro regional. E essa conexão ela acontece de forma muito fluida entre todos esses níveis de escala de influência das cidades, certo? Nesse caso, a gente precisa entender isso porque isso é também um dos principais conceitos que a gente precisa trabalhar aqui. Porque o fenômeno espacial, que consiste na transformação das características que influenciam e diferenciam a cidade urbana do meio rural, tem esses aspectos. O fenômeno está intrinsecamente ligado à migração das populações rurais para as cidades urbanas. Então, a cidade urbana, ela cresce em tamanho, horizontalmente, mas também e verticalmente, mas também em população. Então, essas duas coisas elas estão intimamente ligadas, porque uma cidade ela só cresce porque tem pessoas que foram atraídas por ela, certo? E aí a gente precisa entender que uma vila é muito menor, não tem tantos recursos, não tem todos os serviços que tem, por exemplo, já numa cidade, né? E que, se a gente for parar para olhar para a história, vila e cidade, elas têm o seu surgimento ainda na antiguidade, né, quando os primeiros nômades começaram a virar sedentários próximos de rios e constituíram a agricultura, a pecuária. E não foi assim, não foi diferente, por exemplo, na constituição da urbanização do Ceará, certo? Para consolidar o Estado. Mas a gente também tem a metrópole, né? Que já tem características completamente diferentes de uma cidade comum qualquer, certo? Porque ela tem uma influência bem maior, além de uma capacidade de reter as pessoas, né? E mostrar que existe que uma grande população mora nela, certo? Então a metrópole ela apresenta também uma concentração de comércios,
de serviços, e ela representa o desenvolvimento das cidades ou o ideal de cidade atual. A gente também tem a megacidade, que apresenta principalmente uma característica de números, né, de proporções numéricas, de densidade demográfica, populacional muito grande, certo? Ela tem em torno de 10, só é considerada uma cidade, né, segundo a Organização das Nações Unidas, isso é uma definição deles, aquela cidade que tem mais de 10 milhões de pessoas. Imagina você morar numa cidade que tenha essa quantidade de gente. É todo dia batendo em um povo que você não vai, talvez, ter contato nunca mais, certo? Então a gente também tem a megalópole, que tem na sua constituição várias cidades, metrópoles, né, juntas a ela e que cresceram tanto que foram acabaram se tornando únicas, né? Não no sentido de mudaram de nome, mas que elas têm os serviços conectados, né? Tem o deslocamento de pessoas de forma direta e restrita, né? Existe uma relação muito íntima entre essas grandes cidades, certo? Então são as megalópolis. As megalópolis, é claro, é, elas apresentam uma característica populacional também gigantesca, certo? A gente vai ter esse fenômeno nos Estados Unidos, na China, certo? Que são países que têm um grande contingente populacional e que a população se concentra nas grandes cidades. No caso, o Brasil também passou a concentrar a população nas grandes cidades, né? A gente não pode esquecer que a partir do século XX, na década de 50, com a urbanização, mesmo que tardia, das cidades e também das cidades cearenses, a gente tem, por exemplo, a cidade de Fortaleza ou qualquer outra metrópole ou capital que você pegar por aí no Brasil, apresentando um êxodo rural muito grande para elas, né? São as cidades que atraem as pessoas por conta, por exemplo, de serviços como a indústria, o comércio e os serviços. Isso relacionado à industrialização do país ou daquela cidade, certo? Então, a partir do momento que as cidades elas começam a ter essas revoluções industriais, né, ou fazer esse processo de industrialização, elas acabam atraindo as pessoas do campo para a cidade, para tentar melhores condições de vida, principalmente. Beleza? Até aqui tudo bem? Então a gente apresenta um fenômeno da urbanização a partir do comportamento social e da cidade, é claro. E a hierarquia urbana, né? Aí essa imagem ela apresenta isso e ela quer dizer um ambiente que é familiar para alguns, porque essa foto é de Eusébio, é uma cidade em constante mudança e crescimento que está logo aonde, né? Na região metropolitana de Fortaleza, que é a cidade que concentra mais indústrias e serviços no estado do Ceará, beleza? Então, a gente tem uma cidade que só cresce e que cresce a partir do poder e da influência, por exemplo, de Fortaleza, que é uma cidade, uma capital do estado do Ceará. Vamos ver essa influência? Veja bem, todo o estado, ele hoje segue um planejamento regional. E aí a gente tem o IPES, né, com essa pesquisa, com esses dados, e a gente tem, a partir da cartografia, a percepção de que, de fato, isso acontece, né? Essas regiões de planejamento do Estado, elas passam principalmente por essas grandes cidades. No caso do Ceará, o Ceará ele teve pelo menos 5 cidades de destaque, né, e que até hoje a gente consegue perceber que elas ainda estão no panorama do estado, que seria Aracati, Icó, Juazeiro do Norte, Sobral,
Aí a gente tem Granja perto de Sobral, mas a gente também tem Fortaleza e Aquiraz, bem próximo, né? Lembrando que Aquiraz já foi a capital do estado do Ceará. E Fortaleza nunca, não teve, nem sempre teve a influência que tem hoje, certo? Tanto é que Aquiraz era a capital e que a principal produtora, por exemplo, de couro era Aracati, certo? Que dá origem à civilização do couro no século XVIII e século XIX. E aí a gente tem outras cidades, né, com seu poder de influência, com o cultivo, por exemplo, do algodão, e essas duas aí, e também o charque, né, que dá origem à civilização do couro. O charque é aquela carne mais sequinha, né, muito parecido com o que a gente chama hoje de carne do sol. E essas duas atividades que têm ligação com a agricultura e com a pecuária são atividades que desenvolveram o estado do Ceará e consolidaram ele pelo que ele é hoje, tá? Então, o poder de influência dessas cidades, né? Mas, aí vamos para a perguntinha norteadora aqui. As cidades que estão em destaque na civilização do couro são as mesmas que concentram pessoas e serviços atualmente? São, galera. Claro que são, né? Porque, e provavelmente vocês diriam isso também, porque a gente tem aqui próximo, por exemplo, de Sobral, as cidades satélites, porque ela continua sendo uma cidade que influencia demais, tá? Deixa eu ver se eu volto aqui com a apresentação. Pronto. Que influenciam demais. Deixa eu tentar fazer um zoom aqui. Ó. Mas a gente tem Sobral aqui e algumas cidades ao redor delas que são conhecidas por nós por conta desse processo de influência, né? Sobral, Coreaú, a gente pode conhecer Flecheirinha, certo? Uruoca, Granja, como eu acabei de falar, olha Camusim aqui também, né? Com outros serviços, com outro comércio, mas muito ligado à influência de Sobral, né? A gente também tem alguns outros distritos, como no caso de Tianguá, Ubajara e Ibiapina, que são Viçosa do Ceará, né? Que são distritos e que sofrem essa influência, inclusive porque Sobral, como concentra serviços e também concentra a economia, algumas pessoas elas que moram aqui acabam indo para cá porque aqui, por exemplo, essas cidades se tornaram turísticas, né? Pontos turísticos. Sobral tem muita gente. Essa galera precisa de um turismo. Vem para cá, Tianguá, Bajara, Viçosa do Ceará, ou desce, ou sobe, né? No caso, entre aspas, para Camusim, Jijoca de Jericoacoara, Acaraú, Itarema, que são cidades que têm litoral, né? Que tem praia, certo? Então a gente também tem a zona de influência aqui de Fortaleza, que tem toda essa zona de praia, e veja que esse zoneamento, né, essa região vai ser conhecida como Grande Fortaleza, pelo, pela quantidade de influência, né, pelo poder, pelo tamanho e influência de Fortaleza sobre essas outras cidades aqui, certo? A gente também tem Aracati, olha aqui, como eu falei no começo para vocês, uma das cidades, a cidade que tinha até mais influência do que Fortaleza no século XIX, né? Aracati, com essa questão da criação de gado, do couro, do charque, certo? E Aracati, próximo de Fortinho, próximo de Beberibe, toda essa região aqui muito interligada, e Capuí também, né? A gente conhece muito essas praias aqui, ou essas cidades, por exemplo, atualmente pelo seu turismo, mas elas também têm outros tipos de serviços, que são serviços mais ligados à indústria, à pesca, né? E no caso, a gente também tem aqui lá a sul do estado, por exemplo, Juazeiro do Norte, né? Juazeiro do Norte, a gente pode entender essa cidade que não é tão grande, mas que
concentra também muitas pessoas, né, assim como o Crato, e faz todo o papel de influência em toda essa zona de azul mais claro aqui, que é conhecida como o Sertão do Canidé, certo? Então, ou Cariri no caso, né? Perdão, Sertão do Canidé fica aqui. São cores muito parecidas. E aí a gente tem essas zonas de influência, essas principais cidades. Aqui a gente vai encontrar outras cidades, né? Com zonas de influência, com cidades satélites. Mas eu queria destacar isso para vocês, para a gente entender esse processo que eu falei para vocês sobre as cidades ainda concentrarem pessoas e serviços atualmente, né? Nós temos Fortaleza, Sobral, Aracati, pode até falar de Aquiraz, mas como está muito próximo de Fortaleza, não tem a mesma influência, né? E aqui, Juazeiro do Norte, certo? Aí começa a ficar ainda mais interessante, porque aí, se eu perguntasse para vocês, as cidades têm uma conexão segundo a escala atual de hierarquia urbana? Lembra que hierarquia urbana tem a ver com esse poder de influência econômica, política e até cultural, certo? E que a escala atual, ela fala sobre uma relação que pode ser que haja uma influência de metrópoles sobre metrópole nacional, de, da questão regional para a questão local ou da questão local para a regional também. Isso pode acontecer na hierarquia atual. Como elas se conectam? E aí elas se conectam a partir dos serviços, né? Se a gente for pensar nos serviços que nós temos aqui, quais seriam os serviços, né? Por exemplo, de Fortaleza, indústria. Qual seria a outra atividade comercial que a Fortaleza conseguiria fazer? A questão portuária, né? E bem aqui na ponta de Fortaleza nós temos o Porto do Mucuripe. Mas é claro que existem outro porto aqui próximo, né? Que é o... Não me vem à memória agora o nome do porto, mas existe um outro porto aqui que também desconcentrou essa exportação, né, que saía de Fortaleza. E Fortaleza, todo Fortaleza recebia produtos, por exemplo, de Limoeiro do Norte, que são os produtos de frutas, né? Frutas e legumes para sair, para ser exportado para fora, de Sobral, de Meruoca, de Uruoca, certo? De outras cidades aqui próximas também, com outro tipo de serviço, né? Aí é que entra, por exemplo, quando Fortaleza cresce, a gente precisava de outros municípios que também pudessem concentrar esses serviços e descentralizar de Fortaleza. Fortaleza cresceu, contingente populacional muito grande, as grandes fábricas saíram de Fortaleza para burlar esse sistema de uma alta concentração de serviços e foram para Calcaia, Maracanaú, certo? Eusébio, até a própria Quirais, mas principalmente essas, né? Calcaia e Maracanaú, por exemplo. Cidades que têm muitas indústrias, certo? Fortaleza tem muitas empresas de transporte, né? E aí essas empresas de transporte distribuidoras, essas distribuidoras e empresas de transporte trazem todo esse tudo que é produzido aqui em Calcaia e Maracanaú e exporta, né, para outras partes do país por meio hidroviário ou para o mundo, né, por aeroporto ou até mesmo pelo porto, de forma hidroviária, certo? É uma das principais formas de produção do PIB aqui no Ceará, certo? Desse jeito a gente consegue entender que existem municípios mais ricos e mais pobres do estado do Ceará. Segundo o dado do jornal O Povo, existem os 5 mais ricos e os 116 mais pobres. Veja bem, dentre os 5 mais ricos a gente vai ter, olha lá, Maracanaú,
Calcaia e Fortaleza, que ficam naquela região de planejamento estadual que eles chamaram de Grande Fortaleza, por causa da influência que Fortaleza tem na indústria, no comércio e nos serviços para estas outras cidades. Maracanaú e Calcaia, por exemplo, cresceram muito por causa de Fortaleza, certo? Mas a gente também vai ter Sobral, né? Como a gente já citou, olha aqui nessa região, e, por exemplo, Juazeiro do Norte, que parece pequeno, mas no PIB ou na importância dela para o PIB é muito grande, né? E aí a gente tem, olha a concentração, né, desses 5 municípios, 59,2% da riqueza do estado. Os outros 116 estados mapeados dentro desse estudo somam no total de 9,91% da riqueza, ou seja, pouquíssimo, né? E a gente vai encontrar essas cidades em vermelho, dependendo inclusive dessas cidades em azul, que seria Sobral, que seria Maracanaú, Calcaia, Fortaleza e Juazeiro do Norte. Pensando nisso, a gente precisa perceber a relação turística, por exemplo, com a importância da cidade e a proximidade dela com outras mais ou menos influentes. No caso, Fortaleza, né, é um ponto turístico muito importante. E aí a gente precisa lembrar de que quando você vem para Fortaleza, você pode ir para outras cidades próximas, como vou citar aqui Beberibe ou Canoa Quebrada, isso mesmo. E até mesmo antes delas, né? Por exemplo, como Aquiraz, que são cidades que recebem muita gente de Fortaleza, mas também de fora, né, do estado, que vem para Fortaleza e que fazem aquele velho bate e volta, né? Aquele tour turístico, que conhecem as dunas, conhece as falésias, que conhece toda a orla de Fortaleza, mais o litoral do Ceará, certo? Que vai descendo até, por exemplo, Icapuí. Então, é uma zona e uma área muito, mas muito importante. E perceba que essa proximidade, né, com a cidade é, tornam elas melhores, maiores, mais influentes. E aí, galera, por que as cidades mais próximas de Fortaleza, de Sobral ou de Juazeiro apresentam melhores índices econômicos? Aí você pode dizer, né, que a partir da análise desses mapas, por exemplo, sobre o PIB e das cidades com mais riqueza, existe uma influência no fluxo de serviços e pessoas das cidades mais urbanizadas para as cidades satélites, que são essas cidades que crescem por causa, né, impulsionadas por essas cidades maiores, certo? Uma outra pergunta seria quais atividades econômicas podem ser associadas ao planejamento urbano do Estado. E a gente pode perceber no nosso dia a dia que a resposta está diante dos nossos olhos, né? Que seriam o quê? A agricultura de frutos tropicais, que nós também consumimos, mas que o principal produto, aquele mais bonitinho, mais requintado, vai para fora do estado. O comércio local de produtos, né? Porque quando os turistas vêm, eles não querem uma coisa parecida com o que eles têm na sua cidade, mas aquilo que a população local faz, né? Aquilo que o comércio local produz, aquilo que as indústrias locais produzem, certo? Eles querem experimentar a nossa cultura, eles querem experimentar a nossa forma de viver. E também aqueles que caracterizam o fenômeno e aqueles que caracterizam o fenômeno urbano, como serviços, no caso, o turismo e as indústrias, né? Tudo o que eu acabei de falar está relacionado a isso, né? Que a gente pode ver, por exemplo, da influência de Fortaleza sobre as outras cidades, de Sobral sobre as outras cidades, ou mesmo atualmente de Aracati sobre as outras cidades e de Juazeiro do Norte sobre as outras cidades, certo? A gente poderia citar outras, mas essas são aquelas que, de certa forma, tiveram um nível de influência no passado e que também atualmente tem
algum nível de importância, certo? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês consigam compreender o estado do Ceará e outros estados a partir, por exemplo, do poder, da influência de uma hierarquia que atualmente é muito mais complexa do que aquela do passado, mas que ainda assim o passado de algumas cidades influenciam no tamanho, seja ele físico ou populacional das cidades. Um abraço e até a próxima, galera.